Olá, está começando o horário que eu mais gosto da semana, o horário em que o cinegrafista João Nunes fala é com você, João Lara. Seja muito bem-vindo ao Mar Sem Fim e vamos mostrar para você duas resex aqui do estado do Pará, o 16º estado costeiro dos 17 que o Brasil tem. Puxa vida, quanto trabalho a gente já fez, quantas unidades de conservação a gente já mostrou, não é mesmo? Bom, ponto forte aqui no norte do Brasil são as resex, é o extrativismo, é um tipo de unidade de conservação que eu já falei que eu não sou muito fã, já expliquei os motivos, é difícil a fiscalização, o peixe, pelo menos na região sudeste, sul, nordeste, está acabando, então é uma questão de tempo, mesmo com fiscalização, ao meu ver, para que as resex entrem em colapso. Porém, aqui na região norte, a realidade é um pouco diferente, na verdade, grande parte dos habitantes dessa região vivem do extrativismo. E o que nós vamos conhecer hoje nessa reserva é o rio Mocajuba, de onde eles chegam a tirar, nas boas épocas, sabem quantos caranguejos por semana? Até 80 mil. Olha só o número. Até 80 mil caranguejos por semana saem dessa pequena resex que você vai conhecer daqui a pouquinho no Mar Sem Fim. Obrigado. Vamos falar primeiro um pouquinho do município aqui, o São João da Ponta, não é isso? Certo, o município São João da Ponta É um município de quantas pessoas? Como é que é a economia dela? é um município que chega a quase 6 mil habitantes, né, hoje em dia. E a economia dela funciona? A economia é baseada na agricultura de subsistência, na pesca, né, e na questão dos programas de governo que tem, né, que gera renda aqui, as aposentadorias também. Quer dizer, então são poucas opções, não? Poucas opções de vida, de trabalhos, de tudo, né? De fixar esse tradicional à sua terra, né? Certo. Agora, vocês perceberam que aqui havia uma comunidade de extrativistas do manguezal e então foi criada a resex, é isso? Isso é um processo já histórico, isso remonta antes do CMBio, né? Então 70% do mangue do Pará... Dos manguezais do litoral do estado do Pará estão em reserva extrativista. 415 comunidades pesqueiras e 34 mil famílias, somando por 5 por família dá o quê? Quase 200 mil pessoas para a gente fazer um empoderamento bacana nesse litoral aí. Aí então ela foi criada em 2002? Ela foi criada em um decreto presidencial, num conjunto de 4 unidades, não só São João da Ponta, junto com a Mãe Grande de Curuçá, que é o município vizinho, Maracanã e Axocaré, Mato Grosso, no município de Santarém Novo, em 13 de dezembro de 2002. E você estava me dizendo que só em 2009 que chegou um chefe aqui. A figura mesmo de gestor, de chefia nomeado. E quando você chegou, como é que estava esse pessoal dessas 4 unidades aí citadas? Eles estavam organizados, estavam desagregados? Como é que Não, estavam em grande parte desorganizados. Necessitava ter uma forma de sentar, conversar, agregar, trazer esse pessoal para a inclusão de um processo não só produtivo, de Estado de Direito e Cidadania, fazer parte de um processo de cogestão. E o mangue, como é que ele está hoje? O mangue? A qualidade do mangue daqui? O mangue daqui está sadio. Tem alguma coisa ali, mas não são coisas que vêm abalar sua estrutura e sua dinâmica e sua funcionabilidade. Certo. Os números assim que me falaram a priori me deixaram preocupado, assim, cerca de, como média, 40 mil indivíduos são retirados por mês. Isso você considera que... A princípio pode dar esse tchan, né? Certo. Mas a princípio, se eu tiver uma proporção, que eu tenho mais de 2 mil hectares nesse manguezal, em 2 bacias, com 335 caranguejeiros, e tendo um ajustamento de conduta para a técnica do laço, 200 laços por cada caranguejeiro, se você dividir esses 2 mil hectares, sabendo que no hectare são 10 mil metros quadrados, e se fizer um estudo de dinâmica populacional, de estoque tendo 5 caranguejos por metro quadrado, dá 50 mil por hectare. Quantos caranguejos vão ter em 2 mil hectares? Por número de hectares ainda está suportável. Certo. Ainda é suportável. Uma das premissas básicas para que se possa dizer que um estoque de qualquer espécie seja sustentável é um monitoramento contínuo dessa espécie. Aqui em São João da Ponta foi possível começar o trabalho porque
já se tinha algum histórico, mesmo que falado e de experiência da comunidade, sobre a estabilidade do estoque do caranguejo-sá. O projeto Pesca Mais Sustentável, ele trabalha com comunidades tradicionais extrativistas, em algumas reservas extrativistas costeiras e marinhas do Brasil, para tornar uma pesca que já existe, ajudar essa comunidade a tornar a pesca mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social e econômico. Eu estou aqui hoje na Resex São João da Ponta para a gente alinhar os esforços de fazer esse desenvolvimento sustentável da atividade e para a gente começar as conversas sobre como implementar o sistema de rastreabilidade. Que aqui tem uma coisa muito curiosa. O Ministério do Meio Ambiente tinha publicado uma portaria indicando apenas 2 formas como possíveis para a cata de caranguejo. Com o braço, o sujeito vai lá, deita na lama, enfia o braço até onde puder, no buraco do caranguejo, mas nem sempre encontra, às vezes o buraco é mais fundo, ou então com um gancho, a segunda forma que o Ministério do Meio Ambiente aceitava. É a mesma coisa, a mão, apenas que ela tem um gancho e tem o mesmo efeito. Só que esse gancho até é perigoso, porque como você pode ver, as raízes aqui são todas umas em cima das outras e muitas vezes o gancho acaba cortando a raiz, ele acaba sendo prejudicial. Pois o pessoal aqui da Resex entrou com um pedido especial lá no Ministério do Meio Ambiente para eles poderem usar o laço, que é uma técnica também disseminada Brasil afora, mas proibida. E conseguiram provar para o Ministério do Meio Ambiente que a técnica do laço não é prejudicial como eles falavam. O Ministério, então, voltou atrás, aceitando que o pessoal aqui pesque o laço. Aqui em São João da Ponta, a principal técnica usada é o laço. O laço é permitido aqui em São João da Ponta porque a comunidade extrativista se juntou e levou ao Ministério Público um pedido para que houvesse um termo de ajuste de conduta que permitisse o uso dessa técnica. As únicas técnicas permitidas seriam a técnica do braço e do gancho, e que nada mais seria permitido. Não houve exatamente investigações e pesquisas a fundo sobre se as outras técnicas eram ou não sustentáveis, e sim buscaram uma padronização. Entendo. O que para a nossa realidade no Brasil, com a nossa diversidade de tipos de manguezais, não funciona muito bem. Então, aqui em São João da Ponta a gente tem um mangue que é fundo, o braço não consegue chegar até o fundo. Então, o laço é uma armadilha que é altamente seletiva. Os extrativistas, eles instalam um número limitado de armadilhas por saída de pesca e recolhem todas elas. Então, o tamanho mínimo de caranguejo é garantido, não deixa resíduo no mangue e permite uma pesca que é de fato sustentável. Mas, enfim, hoje, em pleno coração da Amazônia, nós estamos no Pará, no município de São João da Ponta, mostrando para você hoje a Resex de mesmo nome. Resex é uma reserva extrativista. A Amazônia Legal representa cerca de 60% do território brasileiro e é uma tradição de poucos empregos, de dificuldades grandes. Os rios normalmente são as estradas deles, portanto, é um lugar onde os barcos são fundamentais e há pouco comércio, pouca indústria. É uma tradição amazônica a viver da extração, seja de castanhas do Pará, seja de diversos tipos de fruta, como o açaí, que já chega no Sudeste, e até mesmo, e evidentemente, a vida marinha, que é o que cerca esse pessoal. Então, hoje nós vamos acompanhar um pouco os tipos, as formas, as armadilhas que eles usam para extrair do mangue. São diversos tipos, para diversos tipos de animais também,
e com os fins os mais variados. Então a gente vai hoje, acompanhado pelo pessoal da Resex, conhecer algumas destas formas de extrair do mangue aquilo que sustenta esse pessoal. E agora nós vamos mostrar a catação de caranguejo. Então você vai acompanhar agora o João Lima, que é da Resex. Ele já mostrou a proteção toda que ele usa, quer dizer, eles põem uma meia grande até praticamente o joelho, justamente para não ser ferido pelas raízes, que tem umas certas pontas, uns calombos. Põe um sapato de pano também. Na hora do vamos ver, eles fazem a mesma coisa com os braços. Ainda usam um chapéu especial, porque em partes do mangue há determinados tipos de cobra que ficam penduradas nos galhos e quando mordem bem o cucuruto. Já imaginou? Vamos então lá ver como é que é essa técnica do laço que o pessoal da Resex teve o mérito de provar para o Ministério do Meio Ambiente, o todo posudo, que não é prejudicial, não. Vamos conhecer? Então esse laço aqui, essa parte aqui ela finca no barro e aqui fica na toca dele, né? Armou forma de triângulo ou então a forma de um U, assim. Então, quando ele vem daqui, ele já vem pegar a folha para comer, aí já está armado no buraco. Daqui, a unha dele, ele vai arrastando, aí já vem para comer. Quando ele vem, já está preso. Daqui ele pode comer, tá, mas ele já está preso. Então quando a gente vai, olha, até onde a gente vai capturar ele. Então, por mais que uma toca dessa não meta o braço, mas não consegue alcançar ele. Isso aí não é predatório não. Agora lá, quando é fumo, quando eles tiraram no gancho, o caranguejo saía furado. O casco tudo furado mesmo, quebrado, desunhado, saía tudo as unhas dele. Então esse caranguejo não tem a durabilidade que tem esse aqui do laço. O caranguejo do laço ele dura 8 dias. Por quê? E não é um caranguejo sacrificado. Bom, depois de um dia inteiro passeando aí pelos mangues, navegando, nós viemos para outra comunidade, Porto Grande, para ver a chegada da produção de um dia. Isso que você viu é mais ou menos, cada saco desse corresponde ao trabalho de uma pessoa que passou horas e horas dentro do mangue e aqui eles ainda, nessa comunidade, ainda usam a técnica do braço, ainda não passaram para a técnica do laço. O problema pior é o amontoado que fica, os caranguejos de baixo vão sendo esmagados e há uma perda muito grande para chegar isto tudo aqui até Belém, onde é o destino final. Esse é um dos problemas graves da Amazônia. A Amazônia legal representa quase 60% do território brasileiro e existem poucas opções de trabalho. Um pouco de agropecuária, um pouco de agricultura que está invadindo paulatinamente a área da Amazônia, mas o grosso mesmo, que faz parte da tradição do amazônico, é a extração, seja de frutas, peixes, ciris, etc. É evidente que faltam políticas públicas e um olhar um pouco mais atento para essas pessoas. Eu vivo reclamando da falta de políticas públicas para os nativos da costa, o que é uma verdade. Eles foram praticamente esquecidos, mas a gente não pode deixar de dizer que na Amazônia também é preciso muito investimento, é preciso muita inteligência, muita criatividade para que se tragam planos para poder ajudar a melhorar esse pessoal de vida. Afinal, nós somos todos brasileiros, nós deveríamos ter todos a mesma chance, certo? O Mar Sem Fim volta já já. Vergara, queria que você comentasse um pouquinho
Existem aí várias correntes de ambientalistas brasileiras e uma delas é muito crítica em relação às resecs, né? Como é que você enxerga essa corrente do ambientalismo? Eu sou daquele que não trabalha com social por coitado, por paternalismo não. Eu acho que tem que ter espaço para tudo. Mas eu vejo dentro da reserva extrativista um modelo não só de conquista amazônica, porque está dando certo em alguns momentos. Existe reflexão, não há totalidade, não é utopia, está tudo certo. Eu não sei se eu tenho a lamentar ou criticar, eu acho que tem que ter essa divergência. A gente constrói o pensamento no dialógica, nos diálogos e nas divergências. Mas eu pergunto, sem estar de costa para um território desse da Amazônia, quem velou esses espaços nessa dimensão toda até agora? Eu não defendo só as reservas extrativistas, eu defendo o Estado de Direito dos usos tradicionais de seus territórios. Então, como é o nome do senhor? Valdir. Seu Valdir, você nasceu aonde? Nasci aqui em São João da Ponta mesmo. São João da Ponta. Foi. Toda a família daqui? Toda a família. Aí comecei assim nesse ramo. Nesse ramo eu estou. Né? Aí venho, passo semanas aqui, quando eu não passo até 15 dias conforme. Né? Direto aqui? Direto, direto. Né? Aí vou, dou a manutenção do pessoal lá do alimento, né? Aí volto, né? Aí fico nessa. E com que tipo de instrumento o senhor pesca? O que o senhor gosta de pescar? Mais é com espinhel. Com espinhel? É com espinhel. Espinhel e linha de mão. Numa semana boa aí o senhor tira quantos quilos de peixe? Ó, numa semana boa eu tiro até 20 quilos de peixe, sabe? E aí depois vende a produção? Vende. Vende lá em Pontal mesmo? Vende em São João da Ponta Beijo. São João da Ponta? Vende em São João da Ponta Beijo. E aí volta outra vez para cá? Volta outra vez de novo. Batalha. E você não tem medo de ficar sozinho aí? Não, não. Não. Porque eu acho que a minha vida é terminar por aqui mesmo. É aqui mesmo? Terminar por aqui mesmo. Pescando vendendo peixe lá e volta para cá. Volta para cá. Dentro da nossa atividade pesqueira, não tinha, como se diz, controle. Né? Todo mundo extraía o seu produto do jeito que queria. Faz a tiração do caranguejo, como também a pesca. E a população foi crescendo cada vez mais e a ganância também foi aumentando. Então cada um já tirava aquela quantidade que queria mesmo, até o preparo físico não aguentar mais. Então, já tinha uns que tiravam 500, já tinha um que tirava 600, já tinha um que tirava 800. Então foi criada a Resex. Aí sim, aí que veio justamente as proibições, né? Quanto mais a gente tirar, para a gente acha que é melhor, mas para a natureza não é. Né? Então se acabar ali, de qualquer maneira, nós vamos sofrer. Então aí que veio as nossas preocupações, né, com a reserva. Então a reserva, ela está aqui, sempre orientando nós, os extrativistas. De 2007, o peixe para cá já estava muito escasso. 2007, 2008, o peixe estava demais. Nós pescadores, nós chegávamos no mar, cansei de lançar minha linha, a minha tiradeira e vim comprar ovo aqui para me comer com meus filhos. De tanta perseguição de rede puitada. Eles fecham completamente o rio? Fecha completamente, amarram umas pedras grandes e jogam lá profundo. Então o peixe que vai passando ali, ele vai engatando na rede. Né? E o que não tirar a rede, no outro dia ele vai jogar o peixe morto, porque não presta mais. Porque o peixe malhou ali, ele já morre. Então quem era nós para falar? Se queixar para quem? Reclamar para quem? Então veio a fiscalização e começou essa retirada de rede. E o peixe voltou, João, depois da rede apoitada? Melhorou a questão do peixe? Não, melhorou depois que nós conseguimos tirar essa rede puitada. Aí o peixe foi entrando. Porque, vamos supor, chega uma maloca de tainha, pá, um cardume, mas lá na boca está fechado.
de rede. Como é que elas vão passar para cá? Não passa. A pouca que passa aqui já tem rede de novo. Porque como era que eles colocavam? Eles atravessavam uma rede de 35 aqui, colocavam uma 30 ali e uma 25 lá. Qual é o peixe que vai passar? Então de 3 malheiros tinha. Só ia passar aquele, olha, pela brecha da malha. E outra coisa que também a gente tem uma dificuldade grande na fiscalização, porque a gente não tem aqui uma embarcação direta aqui, para ficar aqui para a gente fiscalizar, né? Então aqui a gente, eu não sei se ainda tem alguém que escore rede, né? Mas do lado de Curuçá ainda tem uns teimosos lá que vem, escora a rede, a gente conversa com eles, eles ficam reclamando que não dá, que como é que vão criar o filho. Mas tem várias maneiras de pescar, né? Mar Sem Fim, mostrando alguns dos aspectos da reserva extrativista Mãe Grande do Curuçá. Como a primeira que você viu, a reserva de São João da Ponta, aqui não há grande diferença. Basicamente o pessoal extrativista vivem da coleta de caranguejos, sururus, siris e outros moluscos do mangue. E a diferença talvez maior para a primeira reserva que você viu hoje é que aqui a pesca tem uma importância grande. Essa reserva é um pouco maior, são de 4 a 5 mil famílias inscritas e a pesca tem uma força razoável. Nós estamos agora num trapiche e toda essa frota aqui são dos barcos artesanais que pesca fora, no mar afora, tipo 1 milha, 2 milhas fora do mar. O peixe mais valioso é a pescada amarela, que vale R$15 o quilo, mas surpresa das surpresas. Nós descobrimos aqui que a bexiga natatória desse peixe, da pescada amarela, chega a valer até R$1.000 o quilo. Imagine você, R$1.000 o quilo. Isso que nós acabamos de mostrar são as bexigas natatórias sendo colocadas em plataformas como essas aqui para secarem. Feito isso, elas vão para Belém e de lá são exportadas para a Ásia, especialmente Japão e Oriente, onde tem um alto valor. Por isso, atingem esse preço astronômico, R$1.000 o quilo da bexiga natatória. Impressionante. Bom, chegou a hora que eu não gosto, mas que é inevitável, é a hora de dizer até logo. Você conheceu nesse programa 2 reseques aqui do estado do Pará e no próximo programa vai conhecer mais 2. Até lá, estarei morrendo de saudades. Tchau, até a semana que vem.